É verdade essa história de que o trigo faz mal? Será que o glúten está engordando a população e deixando as pessoas doentes? O Dr. William Davis é o cardiologista que já indicou uma alimentação sem trigo para mais de 2.000 dos seus pacientes que estavam em situação de risco. E segundo o livro, Barriga de Trigo, ele observou resultados extraordinários e chegou à perturbadora conclusão de que não é nem a gordura, nem o açúcar, nem mesmo a vida sedentária que está causando a epidemia de obesidade nas sociedades modernas. É o trigo. Meu nome é Seiichi Arata, do natogood.com, e este aqui é um vídeo trazendo para você. Quero começar explicando que existem muitas ideias controversas aqui e que continuam sendo criticadas pela comunidade científica, mas de todo modo, Barriga de Trigo é um livro best-seller que mexeu muito com a opinião pública e o atual medo que as pessoas têm hoje sobre o glúten e alimentos feitos com farinha de trigo. Nesse vídeo nós vamos manter o nosso foco apenas em trazer para você uma síntese, um resumo comprimido. Eu vou me esforçar aqui numa linguagem simplificada em compartilhar com você quais são as principais ideias do livro, caso você queira revisar o material na sua casa ou fazer uma leitura mais detalhada por conta própria. Então este vídeo aqui não é para criticar o livro, eu não estou endossando nenhuma das ideias, estou apenas repassando para você o que consta no livro. Então se você quer ir mais a fundo, você pode cadastrar o seu e-mail no site natogood.com. Aliás, para as pessoas que assistirem esse vídeo até o final, tem uma surpresa bem bacana. Então confere aqui primeiro se o assunto te interessa, se você gostar do vídeo, então assiste até o fim, que tem algo bem interessante. Espero que você goste. A teoria. William Davis defende a teoria de que o principal problema na alimentação atual é o trigo modificado, trigo esse que está sendo consumido em excesso e tem uma série de mudanças que afetam o bom funcionamento do nosso corpo. Ele inclusive gosta de dar destaque para uma informação que está até aqui na contracapa, de que 2 fatias de pão integral podem elevar a taxa de glicose mais do que 2 colheres de sopa de açúcar. Como assim? É que o trigo tem um tipo especial de carboidrato, que é a amilopectina A, que é digerida com facilidade, virando glicose e sendo absorvida rapidamente na corrente sanguínea. Por causa disso, os produtos de trigo aumentam os níveis de glicose no sangue mais do que praticamente todo outro carboidrato, desde feijões até barras de doce. Qual que é o problema desse aumento de glicose, você se pergunta? É que uma elevação indesejada de glicose provoca uma ação, dispara uma ação de insulina e aí vai ter um acúmulo de gordura corporal, principalmente gordura visceral, a pança. E o consumo da amilopectina A no trigo causa um pico de glicose e depois uma queda brusca em que nós temos primeiro uma saciedade e logo depois a fome. Por isso que uma pessoa que toma um café com um pãozinho e cereais rapidamente fica de novo com fome, fica com fadiga, nublamento mental antes mesmo da hora do almoço. O principal ataque do livro é com relação ao trigo modificado, que já não é mais aquele mesmo cereal de uns 50 anos atrás que os nossos antepassados moíam para fazer o pão de cada dia. O trigo de hoje é modificado, é um produto de laboratório feito com cruzamentos perigosos para aumento de produtividade. Perigosos porque, de acordo, tudo que a gente está falando é de acordo com o Dr. William Davis, não é? Perigosos porque, de acordo com ele, não foi efetuado nenhum teste com animais ou seres humanos para verificar a segurança das novas linhagens que foram criadas. E esse novo trigo acabou se revelando a principal fonte de glúten e contém algumas das propriedades especiais que nós vamos explicar ao longo desse vídeo. Outros grãos, como centeio, cevada, espelta, triticale, trigos bulgur, kamut, também são fonte de glúten e por isso quando ele fala em trigo, na verdade ele está se referindo aí a todos os grãos que contêm glúten. O que é glúten? Glúten é o nome genérico dado para um conjunto de proteínas encontradas em grãos. O glúten é aquilo que dá elasticidade para a massa. É aquilo que permite abrir a massa com rolo, que permite o pizzaiolo deixar a massa girando na ponta do dedo dele, que deixa a possibilidade de esticar a massa e fazer aquela massa crescer. Se você já tentou trabalhar, cozinhar com produtos sem glúten, você sabe como é muito difícil isso, né? O nosso quitute fica todo quebradiço. E nos últimos 50 anos, a hibridização do trigo fez aparecer novas proteínas que antigamente não existiam. Talvez você já tenha escutado o argumento de que somente as pessoas que estão diagnosticadas com doença celíaca são elas que têm que evitar o glúten. Porém, Dr. William Davis dá uma opinião diferente, que você vai descobrir qual é nesse vídeo. Ele diz que o glúten não é o único vilão que nós temos que evitar na farinha de trigo. O que é a tal da barriga de trigo que dá nome ao livro?
é o acúmulo de gordura visceral, é o que acontece depois de anos de alimentação com comida que está acionando a insulina. Algumas pessoas vão acumular gordura nas coxas, no traseiro ou aquela cintura inchada, e tem alguns homens que até com seios. O problema não é meramente estético. Quanto maior a barriga de trigo, maior é o número de respostas inflamatórias acionadas, ou seja, mais probabilidade da pessoa desenvolver doenças como doenças cardíacas e câncer. Ele relata que quando os pacientes retiram todos os alimentos feitos com farinha de trigo da alimentação, eles experimentam uma perda de peso rápida e sem esforço e também várias vantagens para a saúde, como a reversão de diabetes e também desaparecimento de sintomas de refluxo, cólicas e diarreias. Quais problemas estão ligados ao consumo do trigo? Diz o autor que entre os efeitos documentados do trigo em seres humanos, nós podemos listar estimulação de apetite, obesidade, vício através de exorfinas, picos exagerados de açúcar no sangue, glicação, que está ligada a doenças e envelhecimento rápido, inflamações, alterações de pH que provocam danos nos ossos, reações imunológicas e distúrbios diversos. Como é que nós vamos então prosseguir adiante? Esse aqui foi o panorama geral das principais ideias do livro. Agora nós vamos para a parte mais específica, vamos entrar aqui nos detalhes. Ao continuar vendo o vídeo, você vai aprender o que o livro diz a respeito do efeito do trigo no nosso cérebro, e isso tem muito a ver com o livro Grain Brain, do David Perlmutter, que eu já mencionei no nosso canal, youtube.com/Arata Academy. Vamos também falar sobre obesidade, sobre a doença celíaca, diabetes, acidez, envelhecimento, riscos cardíacos e acne. Vamos lá? Propriedades viciantes. Os efeitos do trigo na nossa mente. O trigo compartilha efeitos com as drogas opiáceas e por isso as pessoas enfrentam uma dificuldade muito grande em eliminar o trigo da alimentação, ou seja, o trigo provoca dependência em algumas pessoas. Ele diz, uma vez dentro do cérebro, os polipeptídeos do trigo ligam-se aos receptores de morfina, exatamente aqueles que se ligam às drogas opiáceas. Isso é tudo muito poderoso. O trigo é um dos poucos alimentos que consegue alterar o nosso comportamento, provocar prazer e gerar uma crise de abstinência ao ser eliminado da dieta. É que na digestão do trigo existe uma liberação de compostos semelhantes à morfina, que se ligam aos receptores opiáceos do cérebro. Isso induz uma espécie de recompensa, uma leve euforia, ou seja, é uma delícia. Já que uma delícia, existe um estímulo para o consumo repetitivo. Anote aí, o trigo é um estimulante do apetite, ele faz a gente querer cada vez mais. Porém, quem consegue remover o trigo da alimentação vai ver que a fome e a compulsão diminuem. A ingestão de calorias naturalmente diminui, o ânimo e o bem-estar melhoram, os quilos em excesso vão embora e a tal da barriga de trigo diminui. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Trigo e obesidade. Imagine só perder quase meio quilo por dia somente tirando o trigo da alimentação. É isso que o livro nos conta. Veja aqui o trecho. Elimina-se o trigo e o peso cai rapidamente, sem esforço, muitas vezes chegando a 20, 30, 45 quilos ou mais ao longo de um ano, dependendo de qual era o peso no início do processo. Uau! O trigo é apresentado aqui como a principal causa de obesidade e de diabetes. Porém, a opinião pública geral é que os grãos integrais são saudáveis, não é isso? Aqui eu acho que é interessante trazer outro trecho na íntegra, que está na página 69. De acordo com os critérios dietéticos de aceitação geral, se alguma coisa nociva, como por exemplo a farinha branca, for substituída por outra menos nociva, a farinha integral, conclui-se que um monte dessa coisa menos nociva deva fazer muito bem para quem a consome. Por esse raciocínio, se cigarros com alto teor de alcatrão são nocivos e os cigarros com baixo teor de alcatrão são menos nocivos, montes de cigarros com baixo teor de alcatrão deveriam ser ótimos para o fumante. Uma analogia imperfeita, talvez, mas que ilustra o raciocínio falho para justificar a proliferação de grãos em nossa dieta. E realmente, nas últimas décadas, tem sido essa a política de vários órgãos, como por exemplo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Associação Norte-Americana de Cardiologia, a de Dietética, de Diabetes. Comam mais grãos integrais.
Não é isso que todos eles falam? E esse tipo de recomendação geralmente é acompanhado de mandar cortar gorduras dos alimentos. E o William Davis critica tanto a política de aumento dos grãos integrais, que é um aumento de carboidrato, e também a redução de gorduras. Essa combinação nos trouxe problemas. A gordura visceral do abdômen não é um problema estético, é uma fonte de fenômenos inflamatórios. A gordura visceral é uma fábrica metabólica que produz sinais inflamatórios e citocinas anormais, como a leptina, a resistina e o fator de necrose tumoral. Todo esse conjunto vai trazer diabetes, hipertensão e doenças cardíacas e respostas insulínicas anormais. Por que a gente está falando tanto de insulina? É que quando nós comemos alimentos com trigo, nós temos aquela elevação do nível de glicose no sangue. E isso vai provocar uma elevação do nível de insulina. Você deve se lembrar que a gente aprendeu na escola, na aula de biologia. A insulina é liberada pelo pâncreas com a presença de glicose no sangue. Quanto mais glicose, mais insulina tem que ser liberada para passar a glicose para o interior das células. O diabetes se desenvolve quando é ultrapassada a capacidade do pâncreas em produzir insulina em resposta ao aumento de glicose no sangue. Só que mesmo as pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes podem estar sofrendo com os altos níveis de glicose e de insulina que vão resultar num acúmulo de gordura visceral e daí tem todos os problemas de inflamação. Os tecidos muscular e hepático passam a reagir menos à insulina e isso se dá o nome de resistência à insulina. E daí o pâncreas tem que produzir quantidades cada vez maiores de insulina e isso gera um ciclo vicioso de mais resistência à insulina e mais gordura visceral depositada. Também nesse processo vai ocorrer uma queda de glicose no sangue em consequência dos altos níveis de insulina. Ocorre a tal da hipoglicemia. Isso acompanhado de uma fome incontrolável. A pessoa nesse estado fica louca para comer alguma coisa urgente para poder fazer aquele nível de glicose subir de novo. E isso, combinado com todos aqueles efeitos viciantes, tornam a situação ainda mais problemática, mais propensa para a obesidade. Outro problema, a gordura visceral produz estrogênio em ambos os sexos e isso não é bom para ninguém. O excesso de estrogênio aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres e faz com que os homens desenvolvam seios, mamas masculinas. É uma bagunça hormonal completa. Lógico que vai poder aparecer alguém criticando, falando, essa história de tirar trigo aí é furada. A pessoa vai, tira trigo e continua comendo um monte de doce, bebendo refrigerante, comendo salgadinho de milho, e aí, não tem trigo, mas faz mal. Tudo bem. A resposta que o livro dá é que a maior parte dos adultos já sabe que é importante evitar refrigerantes gigantes e sorvetes. Isso tudo é parte necessária do esforço de perder peso. Evitar o trigo é que parece antinatural, por isso todo esse papo aqui nosso a respeito do trigo. Ainda sobre obesidade, tem uma outra dica interessante. Viva sem glúten, porém não coma aqueles alimentos que tem etiqueta sem glúten. Como assim? Tá meio confuso, não é? Isso aqui merece ser explicado. O glúten, como nós vimos, é proteína que está no trigo. Ela é responsável por alguns problemas, mas não por todos os problemas. Lembra que nós falamos aqui da amilopectina A, que joga glicose muito rápido na nossa corrente sanguínea? O alerta que o livro nos dá é que está surgindo aqui toda uma indústria oferecendo pãezinhos, bolos, sobremesas gerais, tudo sem glúten. Sem glúten, porém, contém farinha de arroz glutinoso, amido de milho, fécula de batata, tapioca. Tudo isso é perigoso para quem quer emagrecer, porque, apesar de não ter glúten, continuam sendo carboidratos, que vão elevar a glicose, portanto, vão elevar as taxas de insulina no sangue. Vão fazer a gente ganhar peso. Aliás, o Dr. William Davis, inclusive, complementa dizendo que os alimentos preparados com amido de milho, amido de arroz, fécula de batata e tapioca estão entre os poucos que aumentam o nível de glicose no sangue ainda mais do que os produtos de trigo. Em outras palavras, os alimentos sem glúten não significam sem problemas. Não está liberado comer até explodir de alimentos sem glúten. Aliás, eles estão sendo listados aqui no livro como o principal motivo para aqueles que eliminaram o trigo da dieta e não estão conseguindo perder peso.